nosso estudo está no livro O Céu e o Inferno, que eu gosto bastante, e vai falar, nós colocamos o título, que eu já até, aqui ó, o homem é honesto segundo Deus ou segundo os homens? Esse foi o título que a gente deu para o nosso estudo de hoje. Só que eu vou fazer uma coisa assim de trás para frente. Em vez de entrar direto no texto que a gente vai estudar, vamos entender como é que pode se chegar a essa situação do exemplo que nós vamos estudar. Porque, na realidade, essa segunda parte do livro Céu e Inferno, ela nos traz exemplos de situações após o desencarne. E na página que a nossa irmã leu, pena que eu não tinha um lápis para marcar, deixa eu ver se eu me lembro, aqui ó. Igualmente são generosos e poderosos, o bastante para continuarem a viver de forma etérea, depois de irem para o plano espiritual. É óbvio, para viver de uma forma etérea e ir para o plano espiritual desta forma, requer um certo pouquíssimo trabalho. Nada que não sejamos capazes de fazer. Né? Isso que é o bom, né? E sem esquecer que ela usa aqui o próprio exemplo do homem de bem. O capítulo 17 é o capítulo dos capítulos, para mim, mais bonitos do Evangelho, que é uma carta de como nós podemos proceder verdadeiramente e a confiança que o Mestre tem em nós de falar, seres perfeitos, porque somos capazes dessa perfeição, somos capazes de atingir, né, esse caminho de luz. E logo, ele cita aqui o item 3, e logo no item 4, ele vem falando, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Aí fala assim, Rosângela, você vai falar disso ou do homem servindo a Deus ou servindo ao próprio homem? Eu vou falar disso. Sabe por quê? Porque para nós sermos esse homem de bem, que é a nossa amiguinha aqui, Fátima, para nós sermos os verdadeiros espíritas, nós precisamos saber em que posição que nós estamos, servindo a Deus ou servindo aos homens. Existe um caminho para isso. E no caso do nosso amigo aqui, né, como são depoimentos, são vários depoimentos, espíritos felizes. No caso, nós vamos usar um espírito mediano, para vocês terem ideia, um espírito mediano que vem nos trazer essa comunicação. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que muitas vezes a gente está estudando doutrina espírita e tem uma preocupação muito grande, né, com a comunicação, falar com o espírito e tudo mais. E nós precisamos ter a consciência de que Kardec mesmo falou que a comunicabilidade com o espírito existe desde que o mundo é mundo. A função da doutrina espírita é nossa transformação moral. Esses espíritos que vêm comunicar conosco, na época de Kardec, que eram evocados, são espíritos que vêm nos dizer como é a vida do outro lado. E como que o nosso proceder, enquanto ainda estamos aqui, nesse plano, vai fazer diferença nessa desencarnação. Não é? Porque esse é o caminho. A gente escuta tantas, a gente lê tanto. Os livros de André Luiz, por exemplo, estão cheios de exemplos de irmãos que deixam o corpo físico e normalmente em situações ruins. Não é porque em situação ruim. Mas enfim, o que acontece? Esses espíritos, eles vêm até nós para nos alertar de como devemos proceder. E muitas vezes a gente ainda insiste em continuar numa situação que não é a situação melhor para a gente. Então eu trouxe aqui para a gente começar a estudar, antes de nós sabermos o homem honesto segundo Deus e o homem segundo o próprio homem, eu peguei o primeiro capítulo dessa segunda parte do Céu e Inferno. E o primeiro capítulo fala da passagem. E o que ele fala, o que os espíritos, o que Kardec nos traz? Olha, vê se essas perguntas não são familiares.
a passagem. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Com certeza, nós aqui já somos estudiosos de muito mais tempo, sabemos, né? Se pegarmos o livro dos Espíritos, questão 163, 164, 165, que fala da perturbação, né, na passagem, quando você deixa o corpo físico. Não vamos aqui falar sobre essas questões, mas entender que nessas questões a perturbação espiritual está bem de acordo com o nosso comportamento e de como estamos presos ou não ao corpo físico. Aí ele fala, essa travessia é igual para todos nós? Eu copiei, mas está no livro, tá, gente? É igual para todo mundo? Não. Não é. Agora, você pode ser rico, pobre, preto, branco, saudável, doente. Você pode ser de várias formas. Pode ser bom, pode ser mal. Pode ser mais ou menos bom, mais ou menos mal. Pode ser mais ou menos apegado, mais ou menos desapegado. Pode ser totalmente desapegado, pode ser muito apegado. Só que isso são situações que são nossas. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque já somos recalcitrantes. Estamos aqui para nos melhorarmos. E se temos essas condições, se temos esse comportamento, tudo bem. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as inclinações. E se a gente se esforça para domar uma inclinação, é porque tem, porque ninguém vai se esforçar para domar uma coisa que não tem. Então, a má inclinação faz parte, pelo mundo que vivemos, o mundo de várias expressões. Agora, claro que se a gente continuar pegando o livro dos Espíritos, vamos ver que lá está dizendo também que se esforça muito pouco. Isso são só dicas. Dicas que a gente pode pegar para saber se estamos nos comportando da forma correta, se estamos indo além, se estamos valorizando o que temos aqui. No caminho eu vim conversando com meu filho e falei para ele, no sábado, eu fiz um estudo no Átimo, do GK, o Átimo é aqui. Eu estava no GK e no meio de um assunto lá, eu comentei que tinha acabado de passar a Semana Santa. Na realidade, eu estava falando sobre a passagem da lavagem dos pés. E lembrei de Jesus. E hoje eu comentei com meu filho. Engraçado, né? Chega a Semana Santa, a gente vê aqueles filmes de Jesus sofrendo, sendo mutilado. Eu nem vejo. Aí a gente sofre, né? Fica triste. E depois? O que a gente faz? Depois de ter visto aquele sofrimento, e a gente diz que Jesus é o mestre, modelo e guia. Como é que fica isso? Como é que nós estamos seguindo Jesus dessa forma? Ele é o único. A doutrina espírita não tem sacerdote, não tem pastor, não tem padre. Qualquer um de nós aqui estuda e vem aqui dividir o que sabe. Né? De uma forma simples, porque essa coisa de palestrante é outro nível. A gente estuda e vem aqui dividir para poder ajudar, porque a caridade também de falar sobre a doutrina espírita. Então, nós podemos fazer isso, porque o nosso modelo é Jesus. E se ele é o nosso modelo de guia, o que nós estamos fazendo a partir do momento que a gente assume essa posição? E se ele chegasse aqui agora e falasse assim, o que você quer, Rosângela? O que você está precisando? Aí eu tinha que dizer assim, eu acho que eu preciso te conhecer. É só isso que eu poderia dizer. Você acha que eu ia pedir alguma coisa? Será que nós poderíamos pedir alguma coisa a ele? Certamente que não. Talvez até nos sentíssemos envergonhados. Porque nós ainda também não chegamos à nossa famosa porta de Damasco. A gente ainda não conseguiu chegar para Jesus e perguntar, o que queres que eu faça? Porque a gente não tem coragem de perguntar, porque ele pode dizer, Maristela, eu quero que você faça isso. E aí? Aí ela pode dizer assim, mas Senhor, eu não tenho condições. Ele não ia te pedir se você não tivesse, mas a nossa vontade é pouca. Condição a gente tem, a vontade que não é muito. Então, vamos voltar para a nossa passagem, porque nós vamos chegar no nosso espírito mediano. O que acontece
com a alma ao deixar o corpo físico? Já falei das questões que a gente pode estudar, que é as questões de 163 até 165, pouquinho, né? E depois, Kardec vem falando o seguinte: quem nos desvendará o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões deste supremo instante? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. Inclusive, naquele livro O Beijo da Vida Eterna, que traz 5 exemplos de desencarne, né? De desencarnação, que ele traz os 5 exemplos, tem um, que se não me engano é o Justino, e tanto quando o padre chega para dar a extrema-unção a ele, ele estava muito preso ao corpo. Ele era um homem bom, muito bom, mas ele tinha medo de morrer, porque ele queria se acertar, pedir perdão à esposa que tinha ido embora, porque ele era tão católico, ele era um homem tão voltado para o bem do outro, que ele esqueceu-se um pouco do lar. E ele precisava pedir perdão a essa esposa. Então ele estava preso ao corpo. E os espíritos estavam tendo até dificuldades para desligá-lo, ajudá-lo, porque ele estava insistindo em ficar vivo. Né? E acho que traz a respeito. Mas por que eu estou dizendo da ciência e da religião? Porque tanto o padre, quando vai atendê-lo, por ele ter um cheiro muito ruim, não aguentava mais ficar perto dele, queria que ele fosse logo embora para poder sair dali. E o médico, quando o padre foi falar com o médico fala assim: está demorando, não sei o que está acontecendo, que ele não larga logo desse corpo. Tipo assim, banalizando. E para nós que somos espíritas, nós sabemos que aqui, por exemplo, existem espíritos que estão ouvindo o que a gente está falando, tentando entender até porque eles estão parados aqui. Quando você está no velório também, quantas pessoas que às vezes não respeitam, né? Às vezes faz uma piadinha, conversa, fala de coisas que não tem nada a ver. É da nossa condição, né, Fátima? É da nossa condição de às vezes não ficarmos atentos às nossas falas, aos nossos gestos, né? Mas enfim, então a ciência, como o próprio Kardec fala, que a ciência e a religião ainda estão um pouco longe de entender que acontece alguma coisa fora do corpo físico. Porque nós não somos só isso aqui é só uma roupinha, né? E ele continua: quem é, né? Quem é que vai dizer? E por que isso? Porque falta a um e a outro o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra no limiar da vida material. O espiritismo é o traço da união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera essa transição. Então, nós já temos um ponto de vantagem. Nós já sabemos como funciona a vida após a morte. Nós já temos essa informação. Aí ele vem dizendo, depois de explicar tudo, ele vem me dizendo que tipo de espíritos que vão dar os seus depoimentos. Espíritos felizes, olha só, espíritos sofredores, suicidas, arrependidos, endurecidos. E depois vem a expiação. E eu pulei justamente 3, que são os espíritos em condição mediana. Agora, será que nós somos aqui espíritos em condição mediana? Eu não sei. Eu acho que eu não sou, não. Vamos ver. Não sou. Mas é até melhor achar que eu não sou, porque eu posso tentar me melhorar e passar para uma outra coisa. Mas eu vou lembrar uma coisa que eu já falei aqui, não falei aqui, mas eu falei em outro lugar, que diz respeito a gente, a todos nós que estudamos e que apresentamos um trabalho. Primeiro, sempre buscar a doutrina, tá? Eu dou a minha visão, mas Deus me perdoe se eu estiver equivocada em alguma hora. Estudem. Kardec mesmo fala, você tem que estudar. Mas uma vez perguntaram eu não sei exatamente como foi que perguntaram para o Edivaldo, o que mais que o incomodava, ou que deixava ele preocupado com alguma coisa. Aí ele falou que o que mais incomodava ele, não sei se era isso, era o abismo que existia entre o que ele falava e o que ele fazia. Aí eu pensei,
Aí, e de repente eu fiz assim, ó, abriu uma fenda na minha frente. Por isso que eu falei que eu não sei. Porque conheça-te a ti mesmo, eu ainda estou procurando. E esse abismo que existe entre o que a gente fala, no caso eu estou falando aqui, mas vocês também falam alguma coisa, vocês também agem de alguma forma, vocês se posicionam, nós nos posicionamos. Então, como é que fica esse abismo entre o que a gente fala e o que a gente faz? Como é que a gente vai aproximar essa situação? Né? Como é que a gente vai diminuir essa distância? Então, aí eu volto àquela pergunta, se Jesus me pergunta, Rosângela, e aí? Estamos juntos? Aí eu vou olhar aquela fenda enorme. Então é mais ou menos isso, né? Que a gente precisa se entender. E agora nós vamos entrar justamente no nosso texto, que vem vários, acho que são 13 ou 12 falas, mas eu achei esse espírito muito interessante, porque é a neta que chama o avô. Então eu achei muito interessante, porque ela evoca o avô, porque ela sabia que o avô era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa. E começa da seguinte forma: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos? Dai-me quaisquer pormenores ocultas ao nosso progresso. Então ela já está interessada na ideia do progresso. E sem esquecer, meus queridos, que o progresso é uma lei divina, assim como o trabalho é uma lei divina. E quando a gente pega as leis naturais, logo na primeira, quando abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 614, está bem claro que a única maneira de nós sermos felizes ou infelizes é não seguirmos as leis de Deus. Então, nós podemos nos tornar qualquer tipo de espírito ou qualquer tipo de alma, de acordo com o nosso comportamento, dentro dessas leis de Deus. Então, ela precisa saber o que ele tem para dizer. Aí ele fala, tudo que quiseres, minha querida filha, eu espio a minha descrença. Às vezes, gente, eu mesmo fico pensando assim, gente, se eu acreditasse em Deus, eu tinha que estar um pouquinho diferente. É que nem quando Kardec fala, se não me engano, em Obras Póstumas, tem alguma fala sobre que se nós acreditássemos que nós íamos ficar pegando fogo no inferno, nós também seríamos melhores. Pensa bem, gente, quem é que ia ficar andando direitinho para não ficar com aquele garfo nas costas toda hora, com ar de eterno para por cima? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar isso, a nossa descrença, porque a gente crê, mas como eu sempre falo, vai até a página 32. Dali é só ter um problema. Né? Eu gosto muito também eu me lembro que uma vez eu estava assim, muito chateada, tenho problemas também. E uma amiga, Mazinha, que dava o pão para a rua, ela chegou para mim, Rosângela, não fica assim não. Aí começou a me dar umas falas da Bíblia, do Evangelho. E depois até fiz um estudo sobre a história de Jó, porque eu achei bonito. Depois que ela fala tudo sobre Jó, ela fala assim, que Jó diz a seguinte frase no final. Antes, ele fala para Deus, né? Porque na época de Jó, Jesus ainda não estava presente. Então, Jó fala para Jesus, desculpa, para Deus. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de caminhar contigo. Nunca mais esqueci essa frase. Nunca mais esqueci. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço de caminhar contigo. Então, quando a gente está com problemas, que a gente tem, todos nós temos coisas ruins, né? A gente estava fazendo com a minha amiga Adriana, que se emocionou. Isso faz parte. Nós temos que trabalhar nossas perdas, nossos ganhos, nossas decepções, nossas mágoas.
tudo faz parte da nossa vida. Então, ele fala, eu espio a minha dispensa, porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderíeis imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo na terra. A nossa passagem vai depender disso, muita coisa. Porque ao deixarmos o corpo físico e nós depararmos conosco e ver o quanto nós poderíamos ter feito, né? Na casa do Chico, lá em Uberá, tem uma frase, a única frase que tinha lá no quartinho que ele ficava, a única frase. Todas as frases que me tocam, que me ajudam, eu sempre guardo elas. E no quarto de Chico tem uma que é assim: muito tarde é que percebemos que não amamos o bastante. Isso também faz parte, tudo isso faz parte de como é que nós vamos deixar o nosso corpo físico, como é que nós vamos voltar aqui de repente para dar uma fala, tipo assim, mas Estela, estou muito bem, cara, aqui não tem cara. Ou então, pelo amor de Deus, gente, mais peças, cadê as peças que vocês vão fazer comigo? Pelo amor de Deus. É dessa forma. Então, o próprio Hospital Esperança, todo mundo conhece aquela história de que o Balsanufo estava passeando pelo umbral, andando para poder ajudar as pessoas. Ele viu uma nuvem cinzenta, né, uma coisa assim, um bolo de espíritos juntos, tudo cinza lá. E o que era aquilo ali? Eram os espíritas que deixaram o corpo físico e que com certeza se arrependeram, porque muito será cobrado. Eu nem queria completar, mas porque eu não sabia que era isso, outra fala, entendeu? Agora você me botou no rolo também. Então é dessa forma. Né? É dessa forma. Porque nós já temos essa sabedoria. Se fosse um tempo atrás, eu me lembro que se eu tivesse que ter deixado o corpo físico, eu falo que às vezes a gente tem que conhecer. Se eu tivesse que deixar o corpo físico um tempo atrás, eu acho que ia ficar muito chateada, porque acho que meu filho ainda era pequeno, eu ficava pensando, meu Deus, vai acontecer o que com ele? Então, certamente, eu ficaria presa à matéria por um determinado tempo, porque eu sabia a minha condição de dependência. Aí, claro, a gente começa a trabalhar, né? Ó, Rosângela, vai por aí, vai melhorando isso, vai melhorando, e a gente vai se conhecendo. A própria doutrina vai nos dando os exemplos, que a gente vai trabalhando. Aí a neta, né? Como? Pois não viveste sempre honestamente? E aí, Fátima? Somos honestos? Vivemos honestamente? A gente vê umas propagandas da televisão, né? Que não sei bem, mas essa é uma criança que fala, papai fala que não pode mentir, né? Aí depois o telefone tá. Ou então, você não pode pegar uma determinada coisa, mas ela bota um gato de luz, gato de internet, né? Quer dizer, até onde vai a nossa identidade? Ou então, por exemplo, uma pessoa achou uma bolsa com dinheiro e entrega. Isso deve ser uma coisa normal. Tem que entregar, gente. Tem que. Não tem que ficar. A gente até se espanta, né? Parece até que se fosse eu me entregava. Porque a gente falou, se fosse você conseguir entregar uma bolsa com 50 mil reais, o certo é entregar. Então, a neta pergunta, mas você não era honesto? Você não vivia honestamente? Aí ele responde, sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Sem a gente esquecer que no próprio Céu e Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, nós tem lá, são 33 ou 36 itens do código, né? E a gente, quando começa a ler, vê que, claro, é um código totalmente
perceber que as nossas leis, elas vão se modificando, né? As leis do homem, elas vão se modificando conforme a necessidade, né? Começa a se matar muita mulher em relacionamento, então cria-se uma lei de feminicídio para que se evite ou que a pena seja maior. Começa a morrer muita gente atropelada por um carro que alguém bebe, aí cria-se uma lei para você não beber, você usar assim, você não falar no celular. Então, as leis dos homens, né, são movidas pelo nosso comportamento. E certamente, conforme vamos nos depurando, essas leis vão caindo, né? Mas as de Deus não. As leis de Deus são imutáveis. Porque ela fala dessa transformação moral. Então, às vezes, a gente está dentro. Tem uma frase para ser do mundo sem ser do mundo, né? Uma coisa assim. Às vezes nós estamos aqui, né, vivendo honestamente, mas quando se trata da honestidade em relação a Deus, a gente começa a pensar. Aí ele fala assim, o que será ser honesto perante Deus? O que é ser honesto perante Deus? Deve ser seguir as leis dele, né? Agora, seguir as leis de Deus requer um esforço, requer uma transformação. No livro Boa Nova, nosso amigo Bebo gosta bastante também, né, Bebo? Do Boa Nova, a gente já até leu bastante ele, né? Tem um texto onde, eu acho que é Bartolomeu, que pergunta para Jesus se ele espera de nós uma transformação. E Jesus, se ele exige de nós fortaleza. Eu troquei. E Jesus fala, não, transformação. Porque eu não vou exigir o que eu sei que vocês não podem dar, que é aquela coisa de momento. Mas a transformação sim. Porque a transformação é uma condição nossa. E a gente precisa, né, precisa olhar isso dessa forma. E ele continua, vamos lá. Sim, dos juízos dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que deseja instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Então, o avôzinho está bonzinho, né? Que vai mostrar como é que é. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Até porque as leis que a gente às vezes vê, né, dentro de um país para o outro, diferem tanto, que tem leis que até nos ferem, né? Acha que aquilo não pode ser uma verdade. Mas é. Mas essas leis que o homem cria, mas que ferem as leis de Deus, são esses pontos de diferença é que vai mostrar quando a gente está seguindo a lei de Deus ou não. Então, por exemplo, se existe um país, por exemplo, que pode obrigar uma mulher, uma menina de 14 anos casar com um homem, por exemplo, sem gostar, sem conhecer, isso é uma coisa que fere os princípios do respeito à liberdade. Não existe uma lei de liberdade, não existe uma lei de sociedade. Então, quando essas leis dos homens ferem as leis de Deus, mas a gente segue as leis dos homens, claro que tem leis que também ferem a lei de Deus, né? Como você de repente beber, né? E ser arbitrário em uma atitude na rua. Mas essas leis dos homens nem sempre são de acordo com as leis de Deus, porque a lei de Deus é lei de amor, é lei de respeito, né? É lei de companheirismo. E ele continua: honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Paz de Matafati Maneiro fala exatamente isso, o homem de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que se preocupa com o outro, é aquele que tem um olhar para o outro, é o que ajuda, é aquele que quando vê alguém na rua, né, passa direto, o outro passa direto, mas ele para. Por quê? Porque aquele é um ser que necessita.
O que Jesus fala? Amar o próximo como a si mesmo. Não é isso uma lei? Então, isso é a diferença que ele fala aqui. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Então, qualquer momento em que nós estejamos, de alguma forma, prejudicando o outro, o que acontece? Nós estamos seguindo a lei de Deus. Aí você fala, aí pode pensar assim, Rosana, mas é tão difícil. Olha só, ninguém está pedindo santidade, mas a gente precisa ter essa observação. Porque o texto aqui, o nosso estudo, é a nossa passagem. Nós vamos deixar o corpo físico. E como que vai ser na hora que nós deixarmos o corpo físico? Nós estamos escolhendo, nós já estamos escolhendo há muito tempo como será, né? Aí ele fala, embora honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o código penal e a opinião pública não atinge o culpado hipócrita. Não vou entrar em mérito nenhum disso aqui, tá, gente? Porque isso é uma coisa que cada pessoa tem que ver. Tudo que a gente tem que fazer não pode prejudicar o outro. Inclusive, devemos respeitar a opinião do outro, mesmo que não seja nossa. Eu sei que tem mais que dá vontade de não respeitar. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, cada pessoa está no seu tempo. E não tem melhor maneira de você convencer o outro se você souber se posicionar sem se alterar. Porque às vezes é muito difícil. Teve também naquele livro, eu acho que é Jesus, o maior psicólogo do mundo. Você ia gostar. Eu nem li ele todo, mas você como psicóloga, né? É de coisa. Não sei, não me lembro. Jesus, né? Então que Jesus sempre se colocou dessa forma branda, Jesus nunca se alterou. E então perguntaram para ele por que ele agia daquela forma, falava assim, por que ele se posicionava e dizia que as outras pessoas, primeiro que a verdade, ela se estabelece, você não precisa gritar. Ela vai se estabelecer, o microfone parou. Ela vai se estabelecer, posso continuar? Ela vai se estabelecer de qualquer maneira. Né? E Jesus dizia que às vezes você pode estar sinceramente enganado. Às vezes aquilo é verdade para você. E você defende aquilo como se fosse, não, é verdade. Mas nem sempre é verdade. Então, Jesus, ele é tão bom que ele diz que a gente pode estar sinceramente enganado. Então, você defende a sua verdade porque ela é verdade para você, embora ela não seja verdade. E ele continua. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo o epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Também tem aquela parte de deixe os mortos enterrar seus mortos, né? Tem também a parte do que fala daquelas pompas que se faz quando vai enterrar alguém, né? A gente não tem que fazer quando a pessoa se vai, né? Então tem que fazer enquanto está vivo, né? Então tudo isso se fala. Então ele diz aqui, esquece, não podemos gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude. Antes de eu ler aqui, tem mais uma historinha que eu vou contar aqui, no meio disso aqui. Até. Tinha um rapaz que foi visitar um primo, um tio, sabe? Visitar um tio. Cada hora eu posso estar no jeito. Mas ele, quando chegou na cidade, tinha que passar por dentro de um cemitério. A entrada da cidade era um cemitério. Mas era uma cidade muito bonita, muito bonita. E ele ficou reparando que nas lápides estava assim, 1 ano. Aí eu olhava para a lápide, 1 ano e meio. Olhava para a outra, 5 dias. Olhava para a outra, 3 anos e meio. E ele começou a ficar perturbado, porque via aquela numeração tão pequena. E ele começou a ficar com o coração oprimido. Aí o tio
Acabou a palestra. O tempo que a gente trabalha. Quanto tempo? Eu sei que aqui ninguém tem 5 dias, eu sei que não é assim. É uma história, esses 5 dias foi o que eu botei. Mas é quanto tempo a gente está trabalhando realmente? O que a gente está fazendo? A gente sabe o que é a passagem. A gente está de brincadeira da passagem. Então, no oba-oba. Claro, pode ter oba-oba, porque é até legal. Porque, meu Deus, gente, que planeta lindo. Pelo amor de Deus, céu lindo, mar, até a chuva, os trovões, tudo. A natureza é linda. A gente pode se divertir com tudo isso, com os animais, mas nós temos que fazer outras coisas. Então ele continua. Deixa eu botar aqui esse pedacinho. Em podendo fazer agravar numa pedra do túmulo o epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem. Consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Então a gente tem a obrigação de ajudar aquele que está atrás da gente. Porque tem alguém na nossa frente nos ajudando. A gente tem que parar de ser egoísta. É só meu, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Não. A gente tem que aprender a olhar a nossa volta. E aquela fala, olhos de ver, como é que fica? Por que a gente tem o tempo todo que está ouvindo isso? Perceber o outro. Qual é o nosso problema em não perceber o outro? O que acontece com a gente? Que temos aqueles rompantes tantas vezes de fazer o bem, de ajudar, e depois aquilo passa. Está também no nosso Evangelho que Deus permite determinadas catástrofes, coisas, para que toquem o nosso íntimo, a preocupação com o outro. Mas assim que aquele momento passa, tem que ficar plantado dentro da gente a semente de que tem gente que precisa e a gente apaga. É aquela semente que foi jogada na pedra, entre espinhos. Nós temos que ser solos férteis. E o solo fértil é aquela semente que percebe. E somos nós temos que ser solos férteis. Para que quando deixemos o corpo físico, o nosso estudo seja um pouquinho melhor do que esse que é o nosso, não, a nossa fala. Aí vem Maristela, que depois dá a palavra dela. Uma luz, que a gente nem consegue prestar atenção. Tanto brilho. Não é, Maristela? Mas enfim, ele continua. Consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, é um zelo sem limite. Eu sempre me apego muito às palavras, né? Porque as palavras fazem muita diferença quando você está estudando, né? É que nem quando a gente vai estudar sobre a caridade, né? Que fala lá que a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. Gente, eu acho essa palavra muito pesada, mas ele usa essa palavra, suportarmos. O que é suportarmos uns aos outros? É de repente assim, isso aqui, ó, é entender o outro, porque nós somos difíceis. Tem momentos que a gente não é só essa belezura sentada aqui na casa espírita. A gente também é o outro. E a gente está aqui porque nós estamos tentando domar aquela sombra que nós temos. E que vai ser domada. Porque nós vamos do átomo ao arcanjo. Acabou.
vamos. A gente pode ir um pouquinho mais acelerado. Para quê? Para estarmos na posição de sermos os coautores de tudo isso aqui. Por enquanto nós somos devedores, até porque está destruindo bastante as coisas, né? Mas nós somos destruidores. Depois nós vamos passar a ser coautores. E ele continua: aquele que, animado de um zelo sem limite, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Eu acho que nós temos que tirar também essa visão do trabalho, né? Que a gente pensa que trabalhar é uma coisa ruim, né? Talvez por conta da nossa formação, do trabalho escravo, de muitas horas de trabalho, aquela coisa que as pessoas abusam, né? do outro. Mas trabalho também é uma lei divina. E o trabalho é uma coisa boa, porque enquanto estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos saudáveis, estamos colaborando, estamos melhorando tudo, porque tudo que a gente melhora para a gente, melhora para o outro. Então, exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações. Ativo nas boas ações. Sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas. Claro, né? A gente passa a vida inteira pedindo conta um do outro, né? Por que você não fez isso? Por que você não falou aquilo? Por que você disse? A gente vive pedindo conta. E vai chegar uma hora que nós também vamos ter que dar conta. Até porque é justo. Porque é justo. Nada fica impune, né? E ele continua: sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor tirar contas um dia do emprego do seu tempo. O que nós fizemos com o tempo que a gente tem? Aí, quando a gente emprega mal o nosso tempo e a gente percebe que não tem mais tempo, que acabou o tempo, que agora o tempo é outro, e que você desperdiçou tempo, a gente pensa isso atualmente. Às vezes eu penso assim: nossa, puxa vida, eu podia ter feito não sei o quê, mas passou o tempo. Já se passaram 2 anos que eu não falo sem máscara. De repente nem parece que passou 2 anos, mas passou. E o que eu fiz nesses 2 anos de produtivo? O que eu fiz de produtivo há mais um tempo atrás? Tem um testamento de Emmanuel que diz que se você passar 3 anos, ele fala assim 3 anos, mas acho que esse tempo é uma coisa bem relativa, tá? Mas se você passar 3 anos sem modificar nada, é porque você não aprendeu nada. Aí cada um faz as suas contas aí. Se passou 3 anos, se passou 2, para ver o que a gente deixou de fazer. Porque o tempo ele é nosso aliado. Nós estamos aqui gastando tempo estudando, gastando tempo recebendo vibrações. Porque óbvio que aqui, meu Deus do céu, não tem como se sentir bem, não tem como não já se sentir abençoado. Né? Então nosso tempo está sendo bem gasto agora. Só que a gente precisa fazer isso com mais frequência, né? Gastar bem o nosso tempo. Eu, por exemplo, eu estou vendo que o relógio está passando rápido, mais rápido que eu aqui. Bom, ativo, né? Emprego do seu tempo. Ativo finalmente na prática do amor de Deus ao próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes. O que mata o homem é o que sai da boca. É isso? Veneno oculto sob flores que destrói reputações e acabunham o homem, muitas vezes cobrindo de ridículo. A
gente tem que ter cuidado com o que fala, né? É que nem uma historinha também, que uma vez eu vi do Divaldo. Você pega um diamante, joga em cima de você. Um diamante, mas pode te machucar, né? Mas se eu pegar esse diamante, embrulhar, bonitinho, colocar no papel, eu fiz assim. O diamante é o mesmo, a forma como eu dei é que muda. Então, as palavras são dessa forma. Podem, às vezes, ajudar. Às vezes a gente escuta uma palavra dura, mas que nos ajuda. Mas essa mesma palavra pode nos ferir. E pode acabar conosco. Isso faz muita diferença. Nem tudo que nos mata é uma arma, é um atropelamento. Tem pessoas que conseguem matar as outras aos poucos, num tratamento ruim, uma maneira de desamor. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germe de orgulho, de inveja e ambição. Os vícios, os nossos vícios, orgulho, vaidade. O egoísmo é a chave da humanidade que vem puxando tudo. A gente não vai conseguir deixar de ser, de repente, egoísta de uma hora para outra, mas a gente pode começar a trabalhar. É um passo, né? Hoje é uma coisinha assim, amanhã uma outra, mas aos pouquinhos, quando você vê no volume, deve ser paciente e benévolo para os com que os agridem. Claro, né? Se eu não estou te agredindo, você pode ser benévolo comigo eternamente. E na hora que eu falo uma besteira? Porque como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. É a fala de Jesus. É complicado, mas é o dia a dia. Até porque tem horas que eu posso ser agredida, mas tu achou que vou agredir alguém. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação. Eu também costumo dizer que perdoar é para a gente. A partir do momento que você perdoa a gente, então, uma sensação de alívio tão bom, que se a pessoa não te perdoar, não faz nem diferença. Porque você, mas tem que ser de verdade. Pode ser aquela coisa, eu te perdoo, tá, Marcelo, não quero você não fala mais. Eu perdoo mesmo. Tipo, sei lá o que você fez. Isso foi ruim, né? Acabamos de falar. É dessa forma. Ou ao contrário, Rosângela, você não falou nada não, Rosângela. Jura, Marcelo? Não, está tudo bem. E tem que estar tudo bem. E a gente fica bem. Porque a ideia é essa. Então, sem ostentação, a quem quer que ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo a si mesmo. Olha, quando nós aprendemos o que é amar, porque a gente sabe amar se você me amar. Se você não me ama, eu já não te amo mais tarde. Amar incondicionalmente é o que Jesus fez, porque independente de ter sofrido o que sofreu, nos ama até hoje. Ele não nos cobra nenhuma daquelas gotinhas de sangue que caiu. Pelo contrário, eu acho que ele se deixou sofrer tanto para mostrar que o perdão tem que ser uma coisa além das nossas forças. Tem que ser de dentro mesmo, entendeu? De um jeito que você transpasse. Gente, nós somos um espírito, né? Dentro desse corpo aqui, com um perispírito, né? Colando os dois, né? Fazendo aquela pontezinha. Mas nós somos mais, porque nós estamos contidos dentro desse corpo. Eu poderia ser mais alta, poderia ser mais baixa, poderia ser mais gorda, mais magra, poderia ser tudo, né? Conforme a minha programação para essa vida. Vim assim, maravilhosa. Você podia vir melhor. Mas a gente precisa entender que o espírito, ele transcende isso aqui. Então, quando você tem uma atitude boa, uma atitude no bem, uma coisa feita com o coração, uma coisa feita voltada mesmo para Deus, você esparge, né? Gente, não é possível que você não sinta isso. A gente sente que a gente fica maior que o corpo. É como se fosse uma aura, né? Não tem a aura que cresce.
Nós somos isso. Nós somos muito mais do que isso aqui. A gente pode deixar que o nosso espírito, nós enquanto espírito, fale, porque tudo está nele. Ele é a nossa mente. Não está no corpo físico. Nós não somos só isso aqui. A gente precisa ter essa consciência. A gente é mais do que isso aqui, muito mais. Muito mais que isso aqui. Então, esse amor, amar ao próximo como Deus amou, é se livrar do orgulho. Porque muitas vezes a gente acha que amar é você ser fraco, porque amar faz sofrer. Amar não faz sofrer, gente. Amar é a melhor coisa que existe. Se o amor faz sofrer, é porque não é amor. Se o amor não te ensina a perdoar, não é amor. Se o amor não te deixa ver o outro com compaixão, não é amor. É qualquer outra coisa. Não é amor. Não sei o que é, mas não é amor. Não é. Não é. Desafio alguém me dizer que isso é amor. Depois ele fala. Ele continua. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser um homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sigo? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, e o esquecimento de Deus impeliu-me a outras falhas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias às leis de Deus. Compreendendo-o, muito sofri. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que repassem suas faltas, as forças de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Acabou. Isso foi a fala de um espírito mediano, que por ele mesmo, pela própria fala dele, ele, por mais que ele tenha de repente achado que serviu a Deus, não foi bem assim. Então, meus queridos, foi na hora, né? Qual é a nossa reflexão? Estamos servindo a Deus? Será que se fôssemos chamados para deixar o corpo físico agora, daqui a pouco, será que nós iríamos bem? Vamos ficar bem, uma hora vai, por causa da misericórdia de Deus. E quando é que nós vamos ser misericordiosos com nós mesmos e para com os outros na nossa volta? A mensagem está aqui. Tem mais outras mensagens. Quantas que nós ainda vamos ler para começarmos a exercitar esse amor dentro de nós? Eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre falo isso. Eu ainda estou no aprendizado. Eu ainda busco amar aos outros como Deus me ama. Eu ainda não sei. Não sei. Mas eu vou tentar. Vou continuar tentando, vou continuar errando também. E espero contar com a caridade de vocês, porque vocês entendem a caridade como Jesus entendia. Então, quando eu falhar, eu conto com a caridade de vocês. E eu espero também, se houver falha contrária, que eu perceba a necessidade de exercitar essa caridade. Que é isso, meus amigos. Eu agradeço, muito feliz de estar de volta, muito mesmo, muito. Amo vocês, amo a Casa Atmos.